Olá! Nesse vídeo falaremos de utilização de objetos e construtores. Para utilizar um objeto, nós precisamos executar três tarefas, né? A gente já tem feito algumas dessas tarefas em exemplos de vídeos anteriores, de aulas anteriores aí. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é declarar o objeto, né? Assim como fazemos com tipos primitivos, é necessário declarar o objeto. Igual quando eu coloco veículo V1, né? A gente criou scanner, data input stream, enfim, as diversas classes que a gente foi vendo até aí, eu tenho que declarar uma variável dela antes de usá-la. Instanciação do objeto. Aloca o objeto em memória. O comando new é responsável por esse processo. Esse new aqui faz um pouco o papel daquele malloc lá da linguagem C. Só que aqui em Java, a gente tem um poder um pouco maior. Como assim? Nós também temos o processo de inicialização do objeto. Define valores iniciais para o objeto de forma que ele fique logicamente consistente. Ou seja, o objeto ele tem informações que o definem inicialmente, de forma padrão. Então, por exemplo, se para mim uma pessoa sempre tem que ter um nome, então no construtor eu vou passar o nome dessa pessoa, né? Bem, e o que que quando a gente faz isso aqui, a gente trabalha exatamente com o conceito de construtores. O que que é um construtor então? Construtor é um método chamado no momento da criação de um objeto. Ou seja, no momento que é utilizado o comando new, quando eu faço isso aqui, ó, new veículo Ford. Esse método promove a inicialização do objeto, de forma que o objeto, após essa inicialização, já se encontra logicamente consistente. Lá em estrutura de dados, por exemplo, a gente costuma criar uns inic lista, inic alguma coisa. Aqueles inics, eles fazem a nossa estrutura de dados ficar logicamente consistente. Se eu tentar trabalhar com uma estrutura de dados daquela sem chamar o inic, não funciona, dá pau. Esse inic, ele faz justamente o papel dos construtores aqui do Java. Qual que é a diferença, né? A diferença é que o inic lá você não é obrigado a fazer. Já aqui no Java, eu sou obrigado, uma vez definido o construtor, eu sou obrigado a chamar o método construtor definido, né? É possível definir quantos construtores eu quiser, ou seja, através de sobrecarga, tendo tipos e quantidade de parâmetros diferentes para cada um deles. Aí a gente fez um exemplo aqui que eu vou levar lá para o NetBeans e vou explicar para vocês, tá? Vou criar aqui um projetinho novo, File New Project. Vou chamar de usando construtores. Então tá aqui. Vou definir aqui uma classe cliente. E vou dizer que o meu cliente tem lá nome e idade. Bem, se eu chegar aqui agora e fizer isso aqui, ó, olha só, cliente C1 recebe new cliente. Ele aceita, tá? Olha só, não dá pau, funciona normal. Se eu fizer aqui C1 ponto, nome recebe um valor, sei lá, Pedro. Aí eu vou lá e peço para imprimir system.out.println. Vamos colocar aqui C1.nome possui mais C1.idade mais anos. Bem, se eu mandar rodar aqui, ó, olha o que acontece. Ele até aceita, mas olha a resposta que ele me dá, ó. Ele me diz que o Pedro possui 0 anos. Por que Pedro possui 0 anos? Porque eu não inicializei o atributo idade, né? Então essa é uma situação que eu esqueci, eu não coloquei, enfim. E eu gostaria de, por exemplo, obrigar
o meu usuário a informar tanto o nome quanto a idade. O que eu faço então? Eu venho aqui em cliente e defino o que a gente chama de construtor, que é um método que vai ser chamado no momento da criação do objeto, tá? Eu até vou usar aqui o insert code para facilitar, ó, constructor, e vou dizer para ele que eu quero que tenha os dois parâmetros. Olha só, e ele vai gerar para mim. Quando eu faço isso, ó, ele dá erro aqui. Por quê? Quando você não coloca nenhum construtor, o Java usa um construtor padrão sem parâmetros. Mas se você definir um construtor, você é obrigado a usá-lo. Então aqui, ó, eu posso colocar Pedro 50, né? Olha só. E aí, quando eu rodo, ó, o meu objeto está logicamente consistente, ou seja, eu consigo aqui garantir que todo objeto que eu criar vai ter essa informação preenchida, vamos colocar assim, né? O construtor vai me garantir isso. E aqui tem o uso de uma palavrinha, que é a palavrinha this, ela é muito importante da gente entender. Quando eu defino um construtor aqui, o nome dos meus parâmetros não precisa necessariamente ser o mesmo nome dos atributos. Eu poderia chamar aqui de nome 1, idade 1, por exemplo. Mas isso não é comum. O pessoal do Java normalmente coloca nos parâmetros o mesmo nome do nome aqui dos atributos, né? Então, nome, idade, tá? Bem, e como que o construtor consegue diferenciar o que é o parâmetro e o que é o atributo, né? Esse aqui, ó, que não tem o this na frente, ele é o parâmetro. Para dizer que eu estou alterando o nome do cliente, eu uso a palavrinha this. Então, quando eu coloco this aqui na frente, ele sabe que está alterando o nome do cliente que está sendo criado. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele recebe um nome como parâmetro e altera o nome do cliente que está sendo criado. Ele recebe uma idade como parâmetro e altera a idade do cliente que está sendo criado, tá? Essa aqui é a ideia. E é por isso que quando eu rodo aqui, ó, ele mostra Pedro possui 50 anos, tá certo? Eu posso, com construtores, fazer o que? Sobrecarga. Eu posso ter, por exemplo, um outro construtor aqui, vamos colocar sem nada. Se eu colocar um construtor sem nada, sem parâmetro nenhum, ele vai aceitar. E aí, a partir desse momento, eu posso fazer isso aqui, ó. Olha só. Vamos colocar aqui o C2, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Pronto, coloquei o C2. Mandei rodar. Olha lá. Nulo e possui 0 anos. Isso seria um problema. O que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu posso setar valores padrão. Sei lá, sem nome. E, por exemplo, idade. A idade padrão, sei lá, é 18. Ou 18. Então, quando o cara não informa nada, eu seto esses valores. Tá? Eu posso fazer isso? Posso. É o que eu preciso na lógica de negócio? Depende da lógica que a gente for tratar. Tá? E se a gente rodar, ó, sem nome possui 18 anos. Então, eu posso fazer sobrecarga de construtores. O construtor é um método que tem o mesmo nome do nome da classe. Tá? Eu posso ter com quantos parâmetros eu quiser aqui, porque ele é um método como qualquer outro. Mas a diferença dele para os outros métodos é que ele é chamado automaticamente no momento da instanciação do objeto. Né? Então ele deixa o meu objeto logicamente consistente, ou seja, a partir do momento que eu chamei o construtor, ele já tem valores pré-definidos para aquele objeto. Tá? Então a ideia aí sobre utilização de objetos e construtores era isso aí. Valeu!